Eu tô errada por ter me separado do meu marido por ele não me tocar? Bom, eu moro numa cidade do interior. E assim, cidades do interior, sempre todo mundo conhece todo mundo, famílias se conhecem. Então eu já conhecia esse meu marido, né, que foi meu marido, desde muito novinho. A minha família era amiga da família dele, todos nós frequentávamos ali uma igreja. Na minha cidade não tem muitas, dá pra contar no dedo a quantidade que tem. E eu sempre cresci ali nesse meio cristão, né? Com a minha família e tudo, sempre conhecendo a palavra e tal. E quando eu e ele, a gente decidiu começar a namorar, o nosso relacionamento foi um relacionamento cristão. Ou seja, a gente queria esperar até o casamento. E como as nossas famílias eram amigas, nossas famílias se davam muito bem, então foi um relacionamento super aprovado por todo mundo. E nós frequentávamos ali a mesma igreja. Pois bem, namoramos por 1 ano e meio mais ou menos, até que a gente se casou. Quando nós nos casamos, nós tivemos sim a nossa lua de mel, tudo conforme, tudo como tem que ser. E depois dessa vez, né, da nossa lua de mel, a gente só chegou a ficar juntos de novo por mais 3 vezes, eu acho. Ou seja, contando com a lua de mel, foram 4 no total. E, gente, eu passei casada 1 ano com esse homem. E nesse 1 ano, ele só me tocou 4 vezes. Só que assim, como eu nunca tinha tido nada com nenhum homem antes, eu ficava com vergonha de questionar ele, de perguntar, de chamar, sabe? Porque na minha cabeça era um homem que tinha que procurar mulher, era um homem que tinha que ir lá e tal. Pra mim era muito absurdo, sabe? Uma mulher indo lá se oferecer pro homem, por mais que fosse marido, na minha cabeça aquilo era um absurdo, sabe? E eu tinha muita vergonha. E assim, de início eu pensava que ele tava passando pelo mesmo que eu, porque ele também, até então, supostamente, não sei, nunca tinha ficado com nenhuma mulher. Mas, gente, era muito estranho. E assim, depois de alguns meses, foi quando eu comecei a pressionar ele. Foi quando eu comecei a ir, a beijar, a tentar levar pra cama, a chamar e tal. E ele sempre, com uma desculpa aqui, uma desculpa ali, nunca me procurava. Até que eu cansei. Depois de 1 ano de relacionamento, eu falei, gente, isso aqui não é normal, esse casamento não é normal, isso aqui não tá normal. E eu chamei ele pra conversar, eu falei, sim, e aí? O que tá acontecendo? Você não gosta? Você não quer ficar comigo? O que que é? Aí, gente, sabe o que ele falou pra mim? Que eu tinha que esperar ele ter vontade, que não era assim, que não era todo dia, que não sei o quê. Tá, tudo bem, eu entendo, não é todo dia. Mas dentro de 1 ano, só 4 vezes, isso não existe. E ali, a gente começou a ter uma discussão por conta disso. E ele começou a falar pra mim que eu estava muito precipitada, que eu tava, tipo, com muito fogo, que aquilo não era normal, que eu tava deixando o desejo da carne me dominar. Ai, gente, sinceramente, perdi totalmente a paciência com ele e a gente acabou... Eu falei pra ele que eu não queria mais estar casada com ele. Eu conversei com a minha mãe e a minha mãe falou, filho, isso não é normal. Se ele não quer, você não tem por que estar dentro de um casamento, porque é a coisa mais normal, é a coisa mais natural entre o marido e mulher. Se ele não quer, você... Como é que você vai construir sua família? E é uma coisa que o casal precisa ter. E depois de muita discussão e tal, eu resolvi me separar dele. Só que assim, gente, todo mundo que perguntava o motivo da gente ter se separado, eu sempre dizia que é porque o casamento não tinha dado certo, porque a gente tinha muitas indiferenças e tal. Eu não queria falar pras pessoas o real motivo, porque eu achava que pra ele ia ser um constrangimento, né? As pessoas iam ficar, tipo, nossa, um homem que não toca na mulher. Então eu não falava pra ninguém como uma forma de preservar ele. Só que ele não quis me preservar. Ele começou a falar pras pessoas que eu me separei dele porque eu queria ficar com ele todos os dias e ele não tava dando conta. E ele achava que aquilo era um exagero da minha parte e que eu tava viciada em manter relações. Gente, quando ele falou isso e as pessoas vieram me questionar, falando tipo, olha, ele tá falando isso aqui de ti. Porque cidade interior, todo mundo se conhece, todo mundo se mete na vida de todo mundo. E aí eu fui, e todo mundo que falava pra mim, né, comigo, eu ia lá e falava, não, a gente só ficou em 1 ano de casamento, a gente só ficou junto 4 vezes. E ele se irritou quando eu fui questionar ele, quando eu fui botar ele contra a parede. Só que assim, gente, depois disso, eu meio que fiquei conhecida como a pervertida. A pessoa que tava se deixando consumir pelo desejo da carne, que não sabia se controlar, que queria todos os dias, que tava sufocando o marido e tal. E assim, gente, eu simplesmente saí como uma pervertida, como alguém que, como se eu quisesse tirar a virgindade, sei lá quantas vezes, do meu marido. E assim, por mais que eu seja assim, eu sou uma pessoa evangélica, eu sou da igreja e tal, mas eu sei que isso é muito normal entre marido e mulher. E eu tô errada de ter ido questionar e de ter me separado dele por causa disso, porque sinceramente eu tô sendo vista por toda a minha cidade como uma pervertida que queria todos os dias e que não queria respeitar o marido.